Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje é a nossa última reunião do semestre e as meninas vão fechar com chave de ouro. E gostaria de agradecer por vocês terem aceito o convite. Eu vou ler rapidinho aqui um resumo do currículo de vocês. Ana Pérola e Stephanie Sussai, ambas são formadas em Medicina Veterinária. A Ana é mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, do VPS, né, do LEB. Atualmente é pesquisadora na Faculdade de Medicina da USP, no projeto ProvMed 2030, e é idealizadora e organizadora do projeto de divulgação científica Portal Saúde Única. A Stephanie, ela é mestranda em Epidemiologia Experimental Aplicada a Zoonoses, também do VPS, é pesquisadora em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP e é coordenadora dos médicos veterinários de rua da Associação Médicos do Mundo. Então, meninas, a palavra é com vocês. Obrigada. Obrigada, Germana, pela apresentação. Então, eu sou Ana Pérola, pessoal, estou muito feliz pelo convite. É sempre bom retornar a casa, né? E ainda mais com um projeto tão importante e tão querido para mim. É a primeira vez que a gente vai apresentar o projeto Portal Saúde Única também, né? Um pouquinho de como ele foi formado, o que a gente tem feito, o que a gente pretende fazer. E a gente vai gostar muito se vocês participarem e, né, perguntarem. A gente está aberta para discutir depois da apresentação, tá bom? Esther, você quer falar alguma coisa antes da gente começar? Eu queria agradecer também pelo convite, né, a Germana, o Alê, super queridos. Agradecer a todo mundo que está aqui presente na reunião, que vai assistir depois também. Eu sou a Stephanie, para quem ainda não me conhece. E é uma enorme satisfação a gente estar apresentando esse projeto para vocês, porque a inspiração para ele, como vocês vão estar vendo, foi através da disciplina da Mari, né, de divulgação. Então, digamos que a ideia começou aí, no nosso laboratório, dentro do VPS, aí depois saiu um pouquinho do escopo da USP. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela certinho? Agora sim. Então, a gente... o Fernando entrou. Seja bem-vindo, Fernando. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho do Portal Saúde Única. A gente tem esse slogan, digamos assim, que é divulgando, informando e conectando a saúde animal, humana e ambiental, que são as 3 interfaces, né, que a gente abrange na saúde única. E aí, para falar do portal, a gente tem que falar sobre divulgação científica, que foi isso que nos moveu a criar esse portal. E o que seria essa divulgação científica? Essa foi uma conceituação que a gente criou, né, inspirados em outros significados, e divulgação científica nada mais é que a transposição dessa linguagem científica mais técnica para o público geral. Ou seja, a gente tem que passar para o grande público o conhecimento científico em uma linguagem acessível e de fácil compreensão. Isso é divulgação científica. Tem essa definição que a gente gosta bastante do Burns, que eles falam que a divulgação científica é definida como uso de habilidades, de mídias, atividades e diálogos apropriados para produzir uma ou mais seguintes respostas pessoais em relação às ciências. Isso cria consciência, gera uma diversão, um interesse, uma formação de opinião e compreensão pelas pessoas. Então, a divulgação científica serve, de certa forma, para instrumentalizar as pessoas, né, a terem uma melhor consciência do que está acontecendo e poder formar a sua própria opinião, né? Pode estar passando. E quem que faz, então, essa divulgação científica? Os atores, os meios, os canais, os objetivos da mediação da ciência são vários e variados, depende muito do que vai fazer, né? Mas a fonte base é sempre o cientista, o pesquisador, quem está lá no dia a dia lidando com a ciência. Mas não somente, ela envolve também os jornalistas, os comunicadores, alunos, grupos, instituições, etc. Cabe ressaltar aqui, gente, que a divulgação científica começou principalmente com os jornalistas, né? Lembro de uma aula da Mari, que a nossa jornalista do Jornal da USP foi lá comentar com a gente, foi dar aula, inclusive,
e ela estava falando mesmo, como jornalistas, eles têm até essa dificuldade de entender o que os pesquisadores estão fazendo e para tentar traduzir para o público geral, né? Porque muitas vezes a gente fala numa linguagem tão técnica da medicina veterinária, da biologia, e aí quem é, por exemplo, que de outra área, né, das ciências exatas, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E isso dentro de um jornal da USP, né? Imagina quando cai na grande mídia, para a mídia geral. Então, os jornalistas sempre estiveram muito envolvidos com divulgação científica, eles que iniciaram, só que hoje ela está crescendo, hoje não, né? Algumas décadas ela vem crescendo, e o que é interessante falar sempre a fonte base para a divulgação científica parte dos cientistas, dos pesquisadores. Por isso que ela é chamada de divulgação científica, né? E por que a gente faz, então, divulgação? Existem vários porquês, mas eu acredito que o principal seria aproximar o público geral da ciência, ainda mais nos dias atuais, né? Então é interessante a gente apresentar o que é a ciência, como ela é feita, quais são seus benefícios e utilidades para a sociedade, né? Não é algo distante, não é algo distante da pessoa no uso do dia a dia. E como que essa pessoa vai saber que a ciência pode ser aplicada de uma maneira tão simples no dia a dia dela? Através dessa divulgação. A gente pode iniciar discussões e instigar as pessoas a buscar outras informações. E assim elas podem tirar as suas próprias conclusões baseadas em fatos. Isso é muito importante, né? Porque eu acredito que a ciência, uma das principais propostas é justamente essas provocações, né? Esses questionamentos. Se você levar isso para a sociedade geral, né? Para eles se instigarem a procurarem outras informações, isso é muito bacana para eles poderem eles mesmos tirarem as próprias conclusões. Só que com isso a gente tem uma baita responsabilidade, porque a gente também, com divulgação científica, a gente consegue combater desinformação e notícias falsas, né? As fake news que estão rolando. Eu acho que a gente acompanhou bastante muitas fake news durante essa pandemia, e é papel também dos pesquisadores, dos cientistas, fazerem essa divulgação científica para combater, né, essas fake news e até mesmo algumas desinformações que possam estar circulando tanto nas redes quanto no dia a dia das pessoas. A gente também consegue aumentar o impacto das nossas pesquisas, né, e também da nossa área científica da sociedade. Isso, gente, independente da área, né, de pesquisa, incluindo as pesquisas base, que muitas vezes não são tão valorizadas. Se você consegue passar essa informação da importância da pesquisa base, como ela é um tijolinho para os grandes achados, isso já é uma grande conquista da divulgação científica. E também a gente forma cidadãos críticos e absorver novos cientistas, porque através da divulgação científica a gente pode sensibilizar algumas pessoas que tenham interesse na ciência, em talvez se tornar cientistas, pesquisadores, e isso é muito bacana. A gente vai ver mais para frente que com o Portal Saúde Única a gente tem alguns seguidores que realmente gostam dessa área de ciência, que realmente gostam dessa área de pesquisa, e serve até de inspiração, não só a gente, né, da equipe, mas as pessoas que a gente convida e por aí vai. Mas ok, né, a gente sabe o que é divulgação, né, por que ela é importante, mas como fazer? Não é tão simples quanto parece, mas também não é um bicho de 7 cabeças, né, gente? A gente tem que ir lá encarar. Eu acho que o principal é saber quem é o seu público, né? A gente sempre fala, o público é geral, mas quem que especificamente seria o seu público? Todas as informações transmitidas, a gente tem essa responsabilidade. Pode falar, Ana. Só complementando que o público, ele não é só o público geral, né? Ele é todo aquele público que não é especializado no assunto que você está falando. Então, por mais que as pessoas tenham até curso superior, pós-graduação, se ela não é da mesma área que você, você também vai estar fazendo divulgação científica para aquela pessoa, né? Exato. E quando você fala de público, o seu público, qual é a faixa etária dele, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente saber. Você vai divulgar para crianças, adolescentes, mais adultos, idosos, porque isso vai interferir na maneira que você vai fazer esse tipo de divulgação também, né? E é interessante que é um requisito, né? Que todas as informações transmitidas na divulgação, elas devem ser corretas, né? Elas devem ser comprovadas cientificamente ou devem ser algumas especulações desses achados científicos. Só que a gente sempre tem que diferenciar, inclusive para o público,
o que está comprovado e o que é apenas uma especulação, né? Porque senão a gente não vai estar fazendo a divulgação correta. A gente vai estar introduzindo um viés, digamos assim. E aí a gente também tem que fazer uma produção, né? A gente vai ver os diferentes tipos de divulgação que existem, divulgações dinâmicas, porque é através desse dinamismo que a gente vai conseguir conversar com esse público, tá? E a gente tem que evitar o máximo possível dos termos técnicos e jargões, porque eles afastam o nosso público. É igual você falar com um advogado, ou você falar com um engenheiro, quando eles usam termos técnicos, isso até assusta a gente tem a formação, mas isso assusta. E a mesma coisa acontece com o nosso público. Mas a partir do momento que eu vou divulgar algum achado científico, algum resultado de uma pesquisa, e a gente tem que falar esse termo científico, ou esse jargão, né, é importante sempre que a gente traduza logo em seguida o que significa tal termo. E uma das principais dicas, né, da divulgação científica como um todo é você captar, chamar a atenção do leitor logo no início. Então, você começar com uma divulgação de uma maneira que chame a atenção, que não seja tão difícil a compreensão, é a chave para você começar a fazer a sua divulgação. E a linguagem deve ser simples, né? Evitar aqueles termos técnicos, mas é diferente de simplista. A gente não pode subjugar que a outra pessoa também não vai entender tudo que a gente vai falar. Então, você pode traduzir de uma maneira simples, você pode, sim, passar toda a informação, que às vezes é até pesada para as pessoas entenderem, mas a gente não vai fazer essa forma simplista, a gente só vai fazer uma tradução mais simples, digamos assim. E a gente pode e deve abusar das ilustrações, né? Aquela coisa assim, você não entendeu o que é que eu desenho. É justamente para isso, na divulgação científica. A gente pode apresentar analogias, as analogias são ótimas, né? Quem nunca na faculdade ouviu, né, da nossa área, aquele modelo chave-fechadura para o antígeno-anticorpo. Então, assim, é uma coisa muito interessante a gente usar analogias para as pessoas construírem na mente aquele conceito. Também é muito interessante a gente contar histórias. Hoje em dia existem várias técnicas, inclusive de storytelling, né, que estão até na moda, digamos assim. E a partir do momento que você conta histórias, as pessoas prendem mais a atenção e tendem a lembrar mais o que você comentou, do conteúdo da sua divulgação. É muito importante você incluir humor, porque a gente vai estar vendo mais para frente os diferentes tipos de divulgação, né? E o humor ajuda as pessoas a captarem a mensagem. E fica uma coisa mais leve, né? A divulgação científica ela não precisa ser aquele paper, aquele artigo que tem uma linguagem mais pesada, né? Mas incluindo o humor, as pessoas conseguem até repassar essa informação. E a gente sempre também, que possível, né? Eu diria que deveria ser sempre apresentar os dois lados da moeda. Como assim? É aquela história, a gente tem um achado, mas a gente às vezes quer apresentar só o lado que eu acredito que seja bom, e a gente pode às vezes ocultar o lado que a gente não gosta muito daquele achado. Só que isso não é justo, e também nem tão ético, assim, falando, né, da própria divulgação científica. A gente tem que, sim, apresentar os dois lados da moeda, justamente para a gente instrumentalizar as pessoas a tirarem as suas próprias conclusões. Então, a gente tem uma mega responsabilidade quando está fazendo divulgação científica, para a gente não repassar só meia verdade. A gente tem que passar sempre os dois lados da moeda. Ou 3, ou 4. Ou 3, ou 4, né? E sempre falar de a ciência dinâmica, né? Até hoje, esses foram os achados. Quem sabe amanhã novos surgem. E aí a gente pode divulgar onde, né? A gente tem um jornalismo científico, então temos revistas, jornais, até mesmo da televisão é possível fazer essa divulgação. Muitos projetos de pesquisa e extensão estão surgindo com esse viés de divulgação científica e fazendo muitas comunicações e até mesmo apresentando seus resultados dessa maneira mais... com esse formato mais de divulgação científica, não de comunicação científica, né? E vários eventos, eu não sei se vocês já ouviram falar do Pinch of Science, entre outros que existem de divulgação científica, sejam eles na rua, ou em cafés, bares, ou até mesmo dentro das escolas. E quando a gente inclui escolas, não somente na nossa universidade, né? Principalmente para as crianças ou adolescentes, nas escolas básicas.
A gente pode fazer produções de textos através de blogs e colunas, até mesmo de jornais, né? Produção de áudio. Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem podcast, e as pessoas estão consumindo bastante podcast, né? Fazer programas de rádio, ter produção de vídeos, as redes sociais, que é principalmente o que a gente faz com o Portal Saúde Única, ou até mesmo palestra, gente. Quando a gente vai palestrar alguma coisa, ela pode servir como adequando ao seu público e adequando a sua linguagem que você vai incluir na sua palestra, ela pode servir, sim, de divulgação. E como que a gente tem que fazer a divulgação científica, né? Eu acho que é uma dúvida que a gente tem como pesquisador. Eu comecei agora a minha pesquisa, será que eu posso fazer uma divulgação só quando acabar? Não, é agora mesmo. Assim, todo mundo que está envolvido nessa área da ciência, independente de estar começando ou não agora na pós, ele tem uma certa base, ele já tem uma formação, ele está buscando as referências, e ele já consegue falar um pouquinho sobre o seu objeto de pesquisa, por exemplo. E ele pode estudar ainda mais, né? E sempre que possível, é interessante a gente estabelecer esse diálogo, né? Antigamente, ano passado, principalmente, com os códigos das bolsas, a gente lembra daquele movimento todo que teve dos estudantes, que é assim, eu sou pesquisador, vamos conversar? O que a gente faz? É muito interessante, até em conversas do dia a dia, a gente sempre introduzir o que é a ciência, o que a gente faz de fato, e aproximar mesmo a sociedade desse mundo. Isso é divulgação científica. Às vezes a gente pensa, nossa, mas uma coisa tão simples é divulgação? Também não precisa ser uma coisa só rebuscada, né? Essa aproximação do público, trazendo informações sempre que são validadas, né, que são fatos comprovados, é uma divulgação. Acho importante a gente falar também que a divulgação científica para o cientista, ela não é obrigatória, né? Então, não é todo cientista que vai querer fazer, vai se interessar. Mas a minha mensagem aqui, se você quer fazer, comece agora e faça agora, porque por mais que você não saiba tudo, você vai aprendendo ao longo do caminho e sempre vai ter pessoas que vão aprender com você, que sabem menos que você, digamos assim, e que vão começar a te olhar como uma referência e vão crescendo junto com você, né? Isso é legal também. Sim, gente, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, o importante é você começar. Se você tem essa vontade dentro de você, começa, né? E, lógico, é bom ter uma base, ter estudado um pouquinho sobre da divulgação, mas não fique esperando você se tornar um expert para começar, né? Exatamente. Então, eu vou começar a falar agora mais especificamente do Portal Saúde Única, né? Então, o que ele é? Como que a gente definiu ele, né? Porque a gente acabou tendo que escrever um projeto até mesmo para se organizar como equipe e como grupo mesmo, né? Então, a gente definiu que o Portal Saúde Única é uma plataforma que, por meio da produção de conteúdos digitais, ela divulga e promove o conceito de saúde única. Como que ele surgiu, né? O impulso da criação do portal, como a Stephanie comentou no começo da palestra, ele veio após cursar a disciplina de pós-graduação de divulgação científica, aí no VPS, né? E durante a disciplina, uma outra coisa que ficou clara para mim também é que a sua forma de falar, ela é única. Então, por mais que existam outros canais, outros meios que falam sobre o mesmo assunto que você vai falar daquele assunto de uma maneira única. Então, também é uma outra mensagem aí que fica de não se ater a isso, sabe? Se você quer fazer, faz, porque o seu jeito vai ser único. E aí, nós somos, então, um grupo de amigos, né, meus, que quando esse impulso surgiu e a gente criou o portal, eu comentei com alguns amigos meus de diversas épocas e lugares da minha vida, que eu sabia que eram pessoas capacitadas e que eram pessoas boas, que gostam do que fazem e que se interessam pela saúde única. Então, eu reuni essas pessoas a partir dessa vontade, né, que eu tinha de compartilhar as conversas informais e inspiradoras que tínhamos sobre saúde única.
Então, sempre que eu encontrava essas pessoas, a gente acabava discutindo saúde única, e as conversas eram sempre muito legais, assim, e a gente achava que a gente tinha que compartilhar isso com mais pessoas. Então, isso também me estimulou bastante a criar o portal. A gente criou as primeiras redes sociais foi em outubro do ano passado. A gente teve aí um tempo que a gente não produziu nada, até foi final do ano, aí depois eu estava terminando minha tese, né? A Stephanie também estava com mestrado para fazer e outros projetos. Então, a gente ficou um tempo sem postar e a gente começou mesmo logo depois que veio a pandemia. Aí já vou explicar um pouquinho como foi esse processo. Então, só para apresentar a equipe para vocês, hoje a gente está com 8 pessoas. Então, além de mim e da Stephanie, a gente tem a Aline Araújo, que ela é formada em Direito e faz a pós-graduação em Ciências Sociais, na Antropologia. A Jéssica é economista e faz a pós-graduação dela em Ciência Política. O Juan, que é meu marido, ele acaba cuidando da parte técnica do portal, então imagem e som, edição de vídeo ele faz. A Simone, que eu conheci ela na Faculdade de Saúde Pública durante o mestrado, ela é dentista e agora é professora na Universidade... esqueci o nome da cidade. É lá no Rio Grande do Sul. Erechim, na Universidade de Erechim. O Diego, que é o marido da Aline e também é antropólogo, com mestrado também na antropologia. E o Thomas, que ele é técnico em enfermagem e agora está cursando psicologia. Então, essa foi a equipe que eu consegui reunir. Teve outras pessoas que eu convidei e que acabaram não fazendo parte, porque, enfim, eu sempre deixei claro que o Portal Saúde Única não é para sobrecarregar ninguém, né? Então, as pessoas que estão com a gente hoje aceitaram fazer parte, participar, porque elas realmente estavam com tempo e, né, vontade de fazer parte do projeto. Eu vou apresentar um pouquinho da missão, visão e valores. Então, a missão do portal é promover a divulgação científica do conceito de saúde única a partir da visão e das ações dessa equipe multidisciplinar e colaborativa. A nossa visão é ser referência na área da saúde única no Brasil, produzindo conteúdo de qualidade com uma linguagem simples e acessível. Então, aqui entra já a questão da divulgação científica, né, da linguagem, de como a gente se comunica. E os valores, então, ética, integridade, transparência. Então, a transparência entra também na questão que a gente erra, a gente vai errar, então a transparência está justamente nessa questão, da gente sempre ser claro, né, com as pessoas que estão nos seguindo, comprometimento na elaboração dos nossos conteúdos, responsabilidade com os projetos e o embasamento científico que a gente tem, e, claro, respeito às pessoas, aos animais e ao meio ambiente. A gente criou uma identidade visual para o portal Saúde Única, então a gente tem a logomarca, né, variações de logo, a gente tem as cores que a gente sempre usa, a tipografia, o tipo de letra e os padrões que é sempre em aquarela. Por que a identidade visual é importante? Isso é muito conversado no marketing, né, porque as pessoas acabam se identificando com a identidade visual da sua marca, né, entre aspas, e a gente começa a ser reconhecido também por ela. Então, se vocês verem uma postagem, um texto, alguma coisa que tem uma ilustração do portal Saúde Única, vocês vão sempre reconhecer de primeira. Isso é bem importante. A gente define o nosso público-alvo, né, então a gente não fez distinção de gênero. Como a gente usa bastante redes sociais, a gente definiu a faixa etária, que é a faixa etária que mais usa redes sociais, então de 25 a 35 anos, classe social, classe média. A profissão a gente definiu que seria da área da saúde, principalmente, tá? E Brasil, porque a gente faz as nossas postagens em português, tá? E qual que é a diferença do público-alvo e da persona, né? O público-alvo é exatamente isso, você definir algumas características. Quando você vai definir sua persona, você tem que pensar em como essa pessoa vai ser. Então, eu coloquei algumas outras características aqui. Então, pelo que essa pessoa vai se interessar, no que ela se inspira, o que ela faz,
né, se você for para outros nichos, o que essa pessoa veste, o que essa pessoa compra, aí você começa a criar o tipo de pessoa que você quer atingir realmente. Então, aqui a gente definiu que a nossa persona, ela se interessa por saúde, por bem-estar, pelos animais, pelo meio ambiente, por sustentabilidade. Ela vai se inspirar numa visão holística, que a saúde única tem essa visão holística, né, da saúde. As relações entre diferentes áreas, diferentes disciplinas, colaboração entre profissões e setores, e como resolver problemas complexos com uma abordagem multidisciplinar. Isso a gente trata bastante no portal Saúde Única. E o que essa pessoa faz? Então, no começo, a gente errou, que a gente não definiu o que essa pessoa fazia. Então, a gente falou, não, a gente quer atingir o público geral, a gente vai falar para todo mundo, mas, como todo mundo sempre fala também, quando fala de divulgação científica, é que se você fala com todo mundo, na verdade, você não fala com ninguém. E a gente começou a perceber que nas nossas redes sociais, a maioria dos nossos seguidores eram profissionais ou estudantes. E aí a gente percebeu que a nossa linguagem estava mais propícia para esse público e resolveu fechar, então, nessa persona, né, um estudante no profissional da área da saúde. Até porque a saúde única, na minha visão, ela é muito limitada ainda à área de medicina veterinária. E aí, quando a gente pensa nos outros profissionais de saúde, é importante que a gente faça a gente saia, né, dessa bolha, porque essa multidisciplinaridade é que vai fazer a saúde única acontecer. Então, a gente resolveu fechar nessa persona. Quais plataformas que a gente usa, né, hoje? Então, a gente tem a maioria das redes sociais, então, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter, e a gente criou um e-mail também. Aí, aqui eu vou falar, a gente criou as redes, mas a gente não usa realmente todas elas. A gente usa hoje o Instagram, principalmente, é a nossa principal plataforma. O Facebook, a gente acaba repostando algumas coisas do Instagram. YouTube, a gente chegou a fazer um vídeo só e a gente ainda não conseguiu produzir mais, porque, né, agora a gente está com a pandemia, cada um na sua casa, a gente não produziu mais vídeos. O Twitter a gente usa para algumas notícias e também para repostar alguns conteúdos. Mas o que seria o ideal, assim, né, da divulgação científica? Cada rede social, ela tem um motivo e ela tem um público diferente e as pessoas entram nessas plataformas por motivos diferentes. Então, o ideal seria que a gente fizesse conteúdos específicos para cada uma delas. É claro que a gente não consegue por falta de tempo, mas a gente espera conseguir melhorar nesse sentido. Então, hoje a gente usa bastante o Instagram e a gente também está trabalhando num site próprio para a gente ter a nossa plataforma, né? Que aí é um canal de comunicação mais direto com a gente. Que é independente, né, de plataforma que se extingue, que acaba ou que cai, né? Então, ter o nosso site também é um objetivo agora. Aqui na foto a gente tem, né, a foto do nosso Instagram. Então, a gente coloca isso na biografia, que a gente divulga, informa e conecta, saúde animal, humana e ambiental. Essa linguagem ali da biografia, ela tem que ser clara, né, e direta no que você faz. Aí vocês podem perceber também a identidade visual, que as coisas se conversam. E aí, como grupo, né, a gente teve que definir também o que é saúde única. Que eu acho que volta na mesma questão de você definir o seu público, né? Então, se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. A saúde única, ela é um pouco isso. Se você pensar que a saúde única é saúde humana, animal e ambiental, você vai estar falando sobre tudo, né? Dentro dessa saúde. Então, como que a gente vai limitar o nosso conteúdo, né? O que a gente fez? Então, a gente definiu como grupo que o conceito de saúde única para nós, portal Saúde Única, é o reconhecimento que a saúde dos animais, dos seres humanos e do meio ambiente estão profundamente conectadas e, portanto, devem ser trabalhadas em conjunto. Para isso, a gente defende a utilização de estratégias e abordagens de saúde que sejam multidisciplinares e multissetoriais. Beleza, então a gente definiu agora o que é o conceito de saúde única para o portal, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar. Então, começando com o que a gente não aborda. Então, a gente não vai falar no portal sobre saúde animal, humana ou ambiental de forma isolada. A gente entende que essas
saúdes de forma isolada, elas conferem a saúde única, né? Elas fazem parte, mas elas isoladas não são saúde única. Então, o que a gente aborda é justamente essa conexão. Então, a gente vai tratar de temas e assuntos em que a gente consiga sempre abordar os três pilares da saúde única, tá? Isso foi bastante importante, foi uma discussão que a gente teve em grupo, que até foi legal, assim, uma discussão que demorou um tempo, porque é um tempo que você precisa para organizar as ideias, né? E foi interessante para a gente decidir justamente isso, o que falar e o que não falar. E os tipos de conteúdo, então, que a gente começou a fazer desde maio, que a gente está postando, assim, com mais periodicidade. E a gente eu aprendi, estudando um pouco de marketing digital, os tipos de conteúdo que existem, né? Então, existe o conteúdo de valor, o conteúdo compartilhável, e tem um terceiro conteúdo, que é o conteúdo de vendas, que aí, claro, não se aplica ao portal, né? O conteúdo de valor é aquele conteúdo em que você vai ensinar a pessoa alguma coisa, né? Que você vai fazer um tutorial, vai passar ali o significado de um conceito. Então, a gente tem alguns tipos de conteúdo de valor, que são o glossário, que é onde a gente explica conceitos científicos, né, que tem a ver com saúde única. A gente posta temas diversos, postagens sobre linhas do tempo. Já vou dar um exemplo de cada um para vocês. Como as profissões, elas fazem parte da saúde única, uma coisa que surgiu ao longo do caminho também. E as lives que a gente tem feito semanalmente com diversos profissionais. E aí o conteúdo compartilhável é aquele conteúdo que as pessoas vão se identificar e vão querer contar para as outras o que ela viu no seu perfil, no seu canal, e vão compartilhar com amigos, com família, né? Pode até sair da plataforma. Então, ela viu no Instagram, ela pode compartilhar no WhatsApp, enfim. Então, esses conteúdos geralmente são conteúdos mais leves, ou então urgentes, né? Então, uma notícia, por exemplo, é um conteúdo que a pessoa vê e vai compartilhar. Eventos, frases que as pessoas se identifiquem, comemorando dias, né? Então, um calendário, comemorando datas, memes, né? Que são as piadas da internet. O Reels, eu coloquei aqui como conteúdo compartilhável, mas ele pode ser um pouco dos dois. O Reels, para quem não sabe, é um tipo de formato do Instagram. Também vou mostrar para vocês como que é. E aí, outros tipos de conteúdo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de conteúdo de valor. Então, esses foram os glossários que a gente já fez. A gente sempre tenta seguir uma mesma linha. Então, a gente começa com essa capa ali, que vocês conseguem ver dos zoonoses, aqui. Então, a gente coloca ali a palavra que a gente vai tratar. Aí a gente define o que é, né, o conceito. Então, aqui, por exemplo, a definição de animais sentinelas. A origem da palavra, que eu acho bem interessante também, a gente saber de onde as palavras vêm, já explicam muito do que elas significam, né? Então, a gente sempre coloca a origem. Alguns exemplos daquele assunto que a gente está tratando. Então, aqui, por exemplo, exemplos de vetores. Aqui do outro lado exemplos de patógenos. Aí a gente sempre coloca alguma coisa a mais, né? Então, o que a gente pode colocar mais naquele assunto? Algumas estratégias para controlar as zoonoses, qual que é a importância dos vetores. E aí a gente acaba fazendo essa linha do glossário, né? Um outro tipo de conteúdo de valor é os temas diversos, que eu chamo. Então, a gente pega um tema que tem a ver com saúde única e faz a postagem. A postagem geralmente são várias imagens, né? Eu coloquei uma de cada aqui para vocês verem. Mas, por exemplo, aqui são os impactos na saúde única dos desastres, né? Quando acontece um desastre, quais são os impactos em cada uma das esferas. Aqui são as consequências do acúmulo de animais e de objetos. Então, quais são as consequências para as pessoas, para os animais, para o ambiente? A gente fez uma postagem muito legal também sobre determinantes sociais da saúde, que a gente não tem muito saúde coletiva, né, na medicina veterinária. Então, foi uma postagem que foi bastante
teve bastante engajamento, assim. E aqui, por exemplo, a gente falou sobre cuidado. Aí eu reforço qual é a importância de ter equipe multidisciplinar, né? Porque o que a gente faz como equipe? A gente tem reuniões mensais, a gente define o que a gente vai postar naquele mês, e cada pessoa ajuda com algum tema ou com alguma sugestão de conteúdo. Então, esse último aqui, a gente falou sobre cuidado e gênero. E aí a gente fez uma postagem sobre como o cuidado sempre acaba sendo mais da mulher, e não importa se esse cuidado é direcionado a pessoas, animais ou meio ambiente. Então, foi uma postagem super legal, e quem sugeriu foi a Jéssica. E aí são assuntos que eu e a Stephanie, por exemplo, como veterinárias, ainda não tínhamos pensado em tratar na saúde única. Tem uma outra postagem que a gente vai fazer agora também sobre a bicicleta, sobre os benefícios da bicicleta, também para as 3 populações, né, para as 3 saúdes, que são assuntos que foram sugeridos por outras pessoas da equipe. Então, isso é legal também. Outro conteúdo de valor que eu falei é as linhas do tempo. Então, a gente tem 2 até agora, que é as piores epidemias globais de origem animal da história recente. E a gente, depois de colocar essa capa, a gente disseca um pouquinho cada uma delas. E como que foi o histórico da política ambiental brasileira. Aqui são das profissões, como cada profissão está inserida na saúde única. A gente já fez de veterinária, de biologia, de psicologia. E agora, falando um pouquinho das lives, né, que a gente tem feito todas as quartas às 7 horas da noite, e a gente convida pessoas para participar nessa live de 1 hora que a gente faz. A gente fez lives com as próprias pessoas da equipe, até para apresentar elas, né, então se vocês forem lá olhar, elas estão salvas, a gente fez live com todo mundo da equipe, e aí a gente convidou outras pessoas, sempre buscando a multidisciplinariedade. Então a gente já falou com enfermeiros, com engenheiros ambientais, com biólogos, sociólogos, que mais? Farmacêutico, médico humano, advogada. Isso, enfermeira obstetra, né, que também é doula. Isso, eu coloquei aqui a carinha das pessoas para vocês verem. A gente sempre busca também enaltecer as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que tem um bom trabalho, buscando também diversidade, tanto diversidade da pessoa, quanto diversidade de região, para ver, né, as diferentes visões das pessoas e trazer isso para o portal, já que a gente defende isso, né, na saúde única. E acho legal também falar sobre o tempo, né, que a gente leva para fazer cada coisa. Então, por exemplo, uma postagem leva, em média, um dia inteiro para ser feita. Dentre você pesquisar, você criar a ilustração, você criar a legenda e postar. A live leva muito mais, porque a gente tem que convidar a pessoa, ver a agenda, a gente faz uma reunião anterior à live para decidir um pouco do roteiro, o que a gente vai abordar. Aí a gente faz a live de 1 hora, tem que criar a legenda, tem que fazer a divulgação, né? A gente faz a divulgação antes e a divulgação depois, porque a live fica salva. Então, isso tudo demanda tempo. E alguns exemplos do conteúdo compartilhável. Você quer falar alguma coisa, Esther? É interessante falar da live, que no começo a gente convidava as pessoas, só que teve um momento que as pessoas também começavam a se convidar para participar das lives no Portal Saúde Única, então isso também foi bem bacana, essa troca. Eram seguidores nossos que trabalham com o Portal com Saúde Única em si, e que queriam contribuir, mostrar o trabalho deles no portal, né? Exatamente, bem lembrado. Então, alguns exemplos de conteúdo compartilhável, aquela foi uma frase que a gente postou, que é de um médico do século XIX, que falou, né, que entre a medicina humana e animal não existem linhas divisórias, nem deveriam existir. E aí são frases que têm a ver com saúde única, a gente tem bastante curtida nessas postagens, então é um jeito da gente ter um conteúdo leve e não ficar sem postar nada, né? E essa aqui é o exemplo de um meme. Então, quando a gente descobre a saúde única, era um GIF, né? Que foi bem compartilhado também. E aqui é a postagem de data, né? Então, dia 3 de novembro foi o Dia Mundial da Saúde Única. A gente, obviamente, não consegue fazer uma postagem para todas as datas comemorativas,
A gente tem que escolher algumas que a gente acha mais interessante. Mas também é um outro jeito da gente postar coisas que não sejam conteúdo tão pesado. Porque a gente tem que pensar justamente nisso, né? Então, o dia e o horário que você está postando, o conteúdo que você está postando e quem vai ver. Então, por exemplo, o que adianta postar um tema denso, falar, por exemplo, de desastres, num domingo à tarde, que a pessoa está entrando ali na rede social para passar um tempo, para rir, né, para se divertir. Ela não vai querer ler sobre desastres naquela hora. Então, é importante sempre fazer essas conexões também. Aqui é o Reels, que eu falei para você que é um formato, para vocês que é um formato do Instagram. São vídeos rápidos de 15 a 30 segundos, em que você pode fazer qualquer coisa, basicamente, né? Então, aí você tenta sempre aplicar esse formato ao seu conteúdo. A gente já fez alguns, eu vou mostrar para vocês, porque é rapidinho. Esse foi o primeiro. Então, é só falando, né? Saúde dos humanos, dos animais e do ambiente é uma só. Isso, assim, apresenta o conceito, né? Então, foi um Reels para apresentar o conceito de saúde única. Esse aqui, o segundo, já é um outro formato. Então, eu coloquei aqui o que fazer, né? O que é preciso para ser um excelente profissional para a saúde única. Então, aqui já tem um pouco mais de conteúdo. Então, né, eu dei várias dicas de que habilidades você tem que ter e focar nas relações e a chave, que é o que a gente faz no portal, né? Esse a Stephanie fez sobre determinantes da saúde, foi no dia 31 de outubro, dia das bruxas, então também casou, foi super legal. E esse último aqui também era só apresentando o conceito de outra forma. Então, você não precisa escolher, né? Você pode trabalhar com todos. Isso são formas de você conseguir atingir mais pessoas. Isso chama as pessoas para o seu perfil. Então, elas vão olhar esse vídeo num outro local do Instagram. Elas ainda não te seguem, elas vão ver você nesse outro local que é o explorar. E aí, a partir do Reels, elas entram no seu perfil e veem se gostam ou não do seu conteúdo, né? Então, sim, a gente se expõe, a gente dança, a gente faz brincadeira. E, enfim, é uma maneira de fazer a divulgação. E o interessante foi que a gente soltava os rios também quando a gente completava um certo número de seguidores. 500 seguidores, 1000 seguidores. Que era uma forma também de não fazer uma simples postagem comemorativa. Obrigada por seguirem a gente. Mas fazer esse conteúdo que no Instagram é o que está na moda, por enquanto também. Que é outra coisa que a gente precisa sempre estar estudando, vendo o que o pessoal do Instagram, que é a plataforma que a gente usa hoje, com mais afinco, tá querendo, né? Exatamente. E alguns outros tipos de conteúdo que a gente já fez, então esse primeiro e segundo foram experiências bem legais que a gente interagiu bastante com o nosso público. Foi naquela história em que o veterinário foi nomeado para um cargo do governo e teve toda aquela polêmica de se um veterinário era preparado ou não, né? Então, a gente fez essa pergunta, o que podemos fazer para aumentar o reconhecimento dos médicos veterinários e outros profissionais na área da saúde. O pessoal respondeu essa caixa de perguntas. Eu e a Stephanie, a gente compilou várias coisas que as pessoas responderam, incluímos outras e fizemos uma postagem aí com esse resumo, né, com esse compilado. E uma live também, onde a gente, cada tópico que a gente colocou ali nessa postagem, a gente discutiu na live. Então, foi um assunto que rendeu bastante. Esse aqui eu coloquei aqui porque é importante também a gente fazer conteúdo de posicionamento. Então, o lembrete, né, estupro culposo não existe, é uma forma de você fazer você faz com que o seu público seja aquele público que você se identifica também, né? Porque talvez alguém que
fosse machista, enfim, estivesse me seguindo, ele vai olhar essa postagem aqui e vai parar de seguir. Essa pessoa ali, né? Então, esse é um jeito também de você especificar seu público. E aqui, outros conteúdos, a gente fez um resumo do congresso que eu participei. Então, como eu vi que não tinha muita gente do Brasil participando do congresso, achei interessante fazer um resumo do que aconteceu, até como dica do que está sendo falado na Saúde Única no momento, né? Já está terminando, gente. Estou vendo que já 10 para as 2. Alguns resultados que eu vou mostrar para vocês. Então, como o Instagram é a rede que a gente mais usa, a gente tem algumas formas de olhar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, né? Então, aqui é um site que chama Ninjalytics, é um site que você coloca lá o arroba do seu perfil, ou de qualquer perfil que você quiser, e você consegue ver o crescimento desse perfil nos últimos meses, né? Então, aqui de julho, a gente estava com um pouquinho mais de 400, esse print eu acho que faz uns 2 dias já, a gente estava com 1.100 seguidores. E aí, assim, claro que a gente sabe que o número de seguidores não é suficiente para você dizer se você está ou não sendo bom, né, naquele conteúdo que você está produzindo. Uma outra maneira de ver isso é o engajamento que você tem. O engajamento, ele é medido de diversas formas no Instagram, né? Então, o quanto a pessoa curtiu, comentou, compartilhou, salvou o seu post. Aí eles fazem essa métrica e no mesmo site a gente consegue ver. Então, a gente está com um engajamento de 6,5%, e ele mostra lá pra gente que é acima da média para o tanto de números de seguidores que a gente tem. Então, isso é um jeito legal também de você ver se está funcionando, né? E aqui são alguns resultados que eu achei legal trazer, não só pelos elogios que a gente recebeu, mas para comentar que a gente está chegando nos nossos objetivos. Então, por exemplo, a gente recebe comentários como esse primeiro, assim, aprendendo cada dia mais o que envolve a saúde única. Sou muito fã do canal. Isso aqui foi depois de uma palestra que eu e a Stephanie fizemos sobre saúde única, que a pessoa me mandou mensagem no WhatsApp e falou, foi a melhor palestra de saúde única que eu já assisti. Então, essas coisas todas fazem com que a gente continue fazendo o que a gente faz, porque, como eu falei, é muito tempo envolvido, e quando a gente não tem um retorno, por mais que a gente não esteja fazendo só pelo retorno, é o que também faz a gente ter vontade de continuar, porque a gente está vendo que algum resultado está gerando, né? Aqui, como a Stephanie falou, foi uma mensagem que eu recebi no WhatsApp também, da pessoa se dispondo a apresentar o projeto dela nas nossas lives. Aqui a questão da multiprofissionalidade, que também é uma prova, né, de que a gente está conseguindo atingir o objetivo de falar sobre multiprofissionalidade no portal. Aqui também achei interessante colocar que foi uma pessoa que veio pedir para a gente dicas. Ela estava escrevendo um trabalho de pós-graduação e ela precisava saber como a saúde única ia beneficiar a vigilância em saúde no Brasil. Então, ela ter vindo no nosso canal para perguntar para a gente a nossa opinião, como a gente poderia ajudar, também é uma forma da gente medir que a gente está chegando, né, num lugar ali que a gente virou referência para essas pessoas. Aqui também é o compartilhamento num grupo que chama One Health Brasil, é um grupo de WhatsApp. Então, nosso conteúdo está sendo compartilhado para outros locais. Esse grupo tem mais de 250 pessoas do Brasil inteiro. Então, também achei muito legal a gente ter sido compartilhado lá e por outras pessoas, né? Não foi nem a gente que colocou lá. E aqui é um post de um grupo de estudos em saúde única, que tem um perfil no Instagram. Eles fizeram uma postagem sobre saúde única e colocaram onde saber mais. Eles colocaram o nosso perfil ali para a pessoa que quisesse saber mais sobre saúde única e se informar. Então, tudo isso são formas da gente ver como que a gente está tendo resultado e se a gente está chegando ou não nos nossos objetivos, né? Então, para finalizar, eu trouxe um pouquinho das dificuldades e dos benefícios de se fazer a divulgação científica, mas mais específico o portal Saúde Única. Então, ele é um trabalho extra, a gente não recebe por isso, né? A gente tem que ter uma responsabilidade enorme com os conteúdos que a gente posta. A gente tem que fazer um trabalho constante e sempre atualizado. Requer tempo, requer exposição. A gente vai estar sujeito aí ao algoritmo das redes sociais, né? Então, a gente pode fazer um conteúdo incrível e, ao mesmo tempo, ali,
eu ter postado num horário ou num dia em que as pessoas não vão ver, né, não viram esse conteúdo, eu perdi visualização, né? E é um terreno desconhecido para nós. Então, quando a gente começou, a gente não sabia nada de marketing digital, a gente não sabia nada de como fazer conteúdo para rede social. Isso tudo a gente foi tendo que aprender, tanto buscando informação quanto fazendo, né? E aí, os benefícios que a gente já teve. Então, claro, a gente está divulgando a saúde única, esse é um benefício. A gente está exercitando habilidades. Então, quando eu faço uma live, né, eu tenho que exercitar minha habilidade de comunicação. Quando a gente faz uma postagem, a gente tem que exercitar nossa habilidade de pesquisa e de resumo, né, daquele assunto. E também as habilidades de você fazer aquela questão, né, de transformar a linguagem técnica numa linguagem mais simples. A gente aprende muito fazendo isso, não tem como negar. E a gente acaba recebendo reconhecimento, sim. Então, a gente já teve várias parcerias por causa do Portal Saúde Única. A gente já foi chamada para várias palestras, para dar palestras sobre o assunto, para fazer parte de ajudar em disciplinas. E também a gente já recebeu pedido de orientação de TCC de aluno. Então, foram formas que a gente foi reconhecido. Stephanie, você ia falar? Eu não estou vendo vocês, eu estou... Não, pode estar indo, Ana. Faltam 5 para as 2. É só para terminar, então, a palestra, gente, o que a gente aprendeu? Quais foram as lições, né, que a gente aprendeu nesse processo do portal? Então, o processo de você fazer a divulgação científica é importante. Você fazer te ensina muito sobre como fazer, né? O que dá certo, o que não dá. E as parcerias são o caminho. Então, as nossas lives, elas trouxeram muitos seguidores para a gente. Né, pessoas que conheceram a gente pelas parcerias que a gente fez. Aí são 2 frases que eu vou falar que eu descobri também nesse mundo do marketing digital, que eu gosto muito, que é melhor feito do que perfeito. Então, se você for esperar ter um conteúdo perfeito, você nunca vai fazer, né? E depois, se seu projeto começou perfeito, quer dizer que ele começou tarde, tá? Porque as pessoas, como eu falei, você aprende no processo, né? Então, não tem como você começar com uma coisa já perfeita. Você vai começar, não vai estar bom. Você vai melhorando aos poucos. Então, eu acho que isso é muito verdadeiro, assim. Se seu projeto começou perfeito, é porque ele começou tarde. Então, é isso. Resgatar a conexão entre os seres humanos, animais e o meio ambiente é proporcionar uma vida mais saudável a todos. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vamos discutir um pouquinho sobre divulgação científica. Obrigada. Obrigada, meninas. Antes de abrir para as perguntas e discussão, não sei se vocês leram ali no chat, está todo mundo parabenizando vocês pelo trabalho. E eu gostaria de parabenizar também, e até compartilhei da mensagem da Mari. Tenho muito orgulho de dizer que eu tenho colegas que fizeram um projeto tão importante. Sempre que eu posso, eu divulgo o trabalho de vocês. Excelente palestra. E me atrevo a dizer que é um trabalho impecável, vocês fazem um trabalho magnífico. Muito obrigada aí por ter compartilhado os conhecimentos com a gente. Aí agora, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu não diria que é impecável, porque a gente mostrou, né, algumas dificuldades que a gente tem, como a gente tem que melhorar em algumas, principalmente em outras redes sociais, enfim. E como a Ana bem comentou, às vezes a gente aprende com os nossos erros, né? A gente começou, estava meio parada, teve que produzir conteúdo, e a cada produção a gente vai aprendendo, né? Eu acredito que o principal ganho é nosso, pessoal, no sentido que a gente conhece tanta gente bacana, porque além da nossa equipe, a gente tem vários colaboradores, né? As pessoas não aceitaram fazer parte da equipe por causa desse tempo, mas a gente tem muitos colaboradores em diversas partes do país que eles vivem repassando tópicos. Olha, fala sobre isso. Convida tal pessoa para live. E isso é muito bacana, esse networking que a gente criou através do Portal Saúde Única. E igual que você comentou, eu parabenizo e também indico, isso é muito importante, porque a gente sabe que cada um, de um jeito ou outro, pode ajudar. Simples curtida, salvar um post, compartilhar com um colega, isso já ajuda demais. É meio engraçado, né? Porque a gente fica um pouco... A gente se vê do outro lado, né? Então, que as pessoas subjugam, né? Virou blogueirinha, agora tem que ficar aparecendo, fica se expondo. Mas a gente tem uma ferramenta, que é as redes sociais,
E aí a gente escolheu usar. Então a gente tem mais ou menos que jogar as regras do jogo ali, né? Porque é isso, se você não aparece, você não é, quem não é visto não é lembrado, né? Então se você não posta sempre, o próprio aplicativo vai diminuindo as suas visualizações, então são ferramentas que a gente tem e a gente tem que escolher usar, e isso é legal de falar também. O próprio Reels, no começo, ele veio daquele TikTok, né? Daquele aplicativo que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E a gente tinha uma certa resistência, porque eu via minha irmã, outras pessoas, você entrava naquele TikTok, você ficava, nossa, quanta coisa estranha, né? Tipo, isso é muito adolescente, como que eu vou engaixar uma divulgação científica nisso? Aí, depois de muitas ideias de discussões que a gente conseguiu chegar nesse tipo de linguagem, porque hoje, se um perfil não faz um Reels, por exemplo, ele perde engajamento, dificilmente ele vai conseguir novos seguidores. Então, até a gente se reinventa, porque é uma certa vergonha você ficar colocando uma musiquinha e dançando, fazendo aqueles gestos, mas, de certa forma, isso chama atenção. E quando a gente fala de estudante de área da saúde, se vocês entrarem no Instagram, tem muito perfil, né? Tem muito perfil de estudante de medicina veterinária, de enfermagem, medicina, enfim. E aí, o Reels, hoje em dia, está sendo a febre também entre esses estudantes. E quando a Ana postou o primeiro, nossa, todo mundo repostou. E aí, por aí vai, né? Sim, com certeza exige muita coragem também, porque não é do nosso dia a dia, né? Todo mundo está fazendo aqui alguma pós-graduação, é da área da academia, e a gente não está acostumado com fazer esse tipo de vídeo, né? Então, parabéns, vocês estão cada dia melhorando mais, e acho que é isso, gente. Essa exposição também você só perde fazendo. É outra coisa que as lives no começo, eu e a Stephanie, a gente ficava muito nervosa na hora de falar com as pessoas. Hoje em dia, eu já deu 15 para as 7, eu lembro que tem live, vou, ligo o celular e já faço, sabe? Então, o processo de fazer vai fazendo você perder esse medo, né, da exposição, da imagem, enfim. Sim, com certeza. E o que é interessante é que depois as pessoas vão reconhecendo a gente, né? Eu vi você, talvez, foi lá no portal, você é do portal. Isso é uma coisa, assim, muito estranha, porque você não lembra, nem sabe quem é aquela pessoa, e ela vem falar com você porque viu você no portal, através da dancinha do Rios, através da live. Mas isso é interessante, porque no final das contas, o que a gente está fazendo é levando esse conteúdo de saúde única de uma forma mais simplificada, mas que as pessoas conseguem se identificar, né? Isso que é o mais legal, assim. Por exemplo, a partir do portal, a gente deu 3 palestras já, né, Stephanie, sobre saúde única, num evento de semana acadêmica, na live que era da OAB, sobre um grupo de direito animal que tem na OAB de Jabaquara, e a gente foi falar sobre saúde única para advogados, então isso para a gente foi super... A gente foi no seminário do pessoal lá da Unisa, e quem fez a organização foi o pessoal da medicina. Então é legal a gente romper essas barreiras, porque a gente percebeu, principalmente com o portal, que a medicina veterinária, né, às vezes o pessoal da biologia também, conhece bastante o conceito de saúde única, mas quando a gente sai dessa bolha, vai para a medicina humana, vai para físio, psico, entre outras áreas, o pessoal não conhece. E aí, quando a gente fala saúde única, fica aquela coisa assim, o que é, né? E já entra até naquelas questões, tem também a saúde planetária, eco-health, um monte de coisa. Mas é o que a Ana sempre fala, né, Ana? Se você até quiser complementar, a saúde única para a gente é o que faz mais sentido e é o que representa de fato, né? Inclusive a saúde animal, não coloca os animais numa posição inferior, digamos assim, dos seres humanos, né? Sobre os conceitos, cada um tem sua história, né? E veio de disciplinas diferentes, isso que diferencia eles principalmente. E tem essa questão aí a saúde única ser a única que considera os animais ali de igual para igual, separa do meio ambiente, né? Porque tem muitos conceitos que junta tudo, animal e meio ambiente não só. A saúde única separa e coloca tudo no mesmo nível. Então, por isso que a gente gosta bastante. E aí é isso, talvez vocês que estejam aqui hoje assistindo conhecem o conceito de trás para frente, né? Já ouviram falar 1000 vezes, mas eu percebi que eu vou sempre falar o óbvio. Até eu morrer, eu vou explicar o que é saúde única, entendeu?
porque as pessoas ainda não sabem, né? O público em geral, assim, então a gente precisa falar o óbvio, isso é outra mensagem também, que às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, e no final a pessoa não sabe. E até mesmo a nossa equipe, a Simone mesmo, que é a dentista, é professora de saúde coletiva, ela trabalha com saúde única e não sabia. Os nossos convidados, muitos, que é o mesmo engenheiro ambiental, né, de uma das últimas lives, ele também trabalha total com saúde única, mas não fazia ideia desse conceito. Depois que ele conheceu, ele falou assim, mas eu faço isso. Sim, você faz isso. Então, é interessante a gente também apresentar um conceito e ver como que as outras áreas podem e devem, né, contribuir. Isso além da área da saúde, né, gente? Quando a gente fala de saúde não fica restrita aos profissionais da saúde. Por isso que a gente também tem na nossa equipe, a gente chama também para as lives profissionais de outras áreas, por exemplo, das ciências sociais, antropologia, que eles são muito importantes também para a construção do que é a saúde, para a promoção de saúde. Bom, meninas, então eu acho que é isso. Eu vou encerrar a reunião por aqui. Novamente, muito obrigada por terem aceitado esse convite. E vocês fecharam, então, as reuniões do Lab desse semestre. Eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram. E acho que é isso. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, viu?